Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma correção das nossas atividades domiciliares. E hoje a gente vai começar pela atividade 6. Dessa vez a gente tentou e deu certo, né? 2 atividades por aula e que tem como habilidade selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra. Como vocês viram no texto de apoio, pessoal, nós tivemos um texto que falou sobre a forma da Terra, né? O seu movimento de rotação, de translação, né? Que são os 2 principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Nisso, a gente pode perceber através do vídeo que vocês tiveram da web aula que tem evidências e comprovação de que realmente a Terra ela é esférica, né? A nossa primeira pergunta, que foi falando justamente da forma curva da Terra, né? E a pergunta teve como imagem um eclipse. E dentre as perguntas, para que vocês pudessem observar o desenho, né, do eclipse e demonstrar, aliás, através da demonstração desse desenho, vocês poderem dizer que tipo de eclipse era aquele. Se aquele eclipse era um eclipse total da Terra, se ele era parcial da Lua, se ele era parcial da Terra, se ele era total da Lua. Como vocês podem ver, pessoal, através dessas imagens que a tia está passando, acredito que vocês estejam observando, temos aqui um mapa mental da rotação, da translação e a consequência tanto da rotação como da translação. O que vem a ser a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Dura aproximadamente 24 horas e realizado no sentido anti-horário. Quais são as consequências da rotação? No caso, a sucessão dos dias e das noites. Já a translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, que dura aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Consequência disso é a sucessão de solstícios e equinócios, dando origem às estações do ano. Vocês podem ver aí de novo outra imagem relacionada à translação e à rotação. Aqui vocês estão vendo, apesar de existirem várias evidências atuais da sua esfericidade, muitas pessoas, mesmo que a gente saiba comprovadamente que a Terra ela é esférica, algumas pessoas acreditam ainda hoje que a Terra é plana. Para ajudar a assumir a posição, no caso, ajudar vocês a assumir essa posição, a gente vai mostrar aqui esse artigo e algumas evidências fotográficas da esfericidade da Terra. Vocês lembram, não sei se vocês já chegaram a ver no livro, eu até falei para vocês que vocês poderiam estar consultando o livro. E a gente sabe que ao redor da Terra existem satélites e missões especiais. No livro de vocês, se vocês puderem observar, tem esse relato. E atualmente existem mais de 16 mil satélites em torno da Terra. São exatos 16.633, quase que um enxame em torno do planeta. Dê uma olhada na quantidade de pontos brancos na figura 1, cada um deles representa um satélite. Essa que eu vou passar agora para vocês. Pronto, essa imagem que vocês estão vendo aí,
cada pontinho desse representa um satélite. Se eu não me engano, eu acho esses satélites aí todos esses são dos Estados Unidos, né? Cada país tem o seu satélite. Cada país. Agora vamos à questão 1, para que vocês relembrem lá na atividade de vocês. Vocês puderam observar um eclipse. A imagem de vocês está em preto e branco. A minha aí eu coloquei, está colorida. Aí fica melhor para vocês observarem. Que por sinal tem a pergunta para que vocês venham a dizer que tipo de eclipse é esse que está sendo representado aí. Se ele é total da Terra, se ele é parcial da Lua, se ele é parcial da Terra ou se ele é total da Lua. Então, pessoal, aí vocês podem identificar facilmente que ele é um eclipse total da Lua. Já na questão 2, bom, pessoal, a segunda pergunta, ela fala da translação. No caso, ela fala que a translação é um distinto movimento realizado pela Terra. Pede para que vocês escolham a opção que indica a principal consequência da translação da Terra. Aí na imagem que vocês estão vendo, a gente tem o movimento da translação e que a posição relativa do eixo de rotação em relação ao Sol não é sempre a mesma ao longo do ano. Assim, como consequência, a gente tem no movimento de translação da Terra, os raios solares incidem na Terra de forma diferente durante o ano. No caso, surgem as estações do ano, que foi uma das alternativas que vocês tiveram lá, ok? A gente vem agora para a questão 3, que fala de um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para indicar a hora do dia, que no caso foi o relógio solar. Vocês estão vendo aí a imagem do slide e aqui tem a representação de um relógio solar. E ele foi criado há 3.500 anos. Utilizava a projeção da sombra de um gnomo. Esse relógio indicava as horas a partir de alguns movimentos da Terra. O movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, de oeste para leste, com duração aproximadamente de 24 horas, resultando na sucessão de dias e noites. No caso, pessoal, ele é denominado o quê? Rotação, revolução, translação ou solstício. No caso, ele é representado pela rotação, tá certo? Vamos agora à correção da atividade 7. E a gente pode ver aí a habilidade que é inferir que as mudanças na sombra de uma vara gnomon ao longo do dia em diferentes períodos do ano são evidência do movimento relativo entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, que no caso é o gnomon. Mas o que é o gnomon? O gnomon, ele é um instrumento que, projetando a sombra num plano horizontal, marca a altura do Sol, que no caso é o relógio solar. Aí a gente vai ver um exemplo que tem na questão 1 da atividade de vocês. Vocês estão vendo aí uma vara, né? E ela projetando a sombra dela, para representar um relógio de sol, né? Que é a mesma representação. E a pergunta que vocês tiveram, ele pergunta justamente como é que essa sombra produzida por essa vara varia ao longo do dia. Ela é menor no amanhecer, ela é menor no entardecer
ela é longa no amanhecer ou ela é longa ao meio-dia? No caso, pessoal, alternativa C, quem colocou, né, acertou. A sombra é longa no amanhecer. Já a questão 2 fala dos mostradores dos relógios, que no caso eles são divididos por linhas, né? Vocês estão vendo aí a imagem desse relógio solar e aos quais correspondem as horas. Eles têm uma haste encaixada na vertical em pé, que é uma espécie de ponteiro, como vocês podem ver aí. Essa haste faz a sombra à medida que a movimentação aparente do Sol acontece. No caso, esse instrumento que vocês estão vendo aí, ele pode ser chamado de quê? Que por sinal a gente falou agora há pouco tempo. Ele pode ser chamado de ampulheta, gnomo, relógio de pulso ou relógio de pêndulo, né? Como a gente falou, a opção correta é a opção B, que vocês fizeram na atividade de vocês, que é o gnomo. Agora a gente vai para a questão 3, que lá na atividade de vocês tinha essa representação aqui, né? Acredito que vocês lembrem. Essa observação aqui, dessa ilustração, é como se fosse uma sombra projetada pelo gnomo, no caso o relógio de sol. Ao longo do dia mostra que ao amanhecer a sombra está bem longa, ao meio-dia estará no seu menor tamanho e ao entardecer voltará a aumentar novamente. No caso, a pergunta foi a seguinte: sobre essas informações, analise a figura abaixo. Indique o número que corresponde corretamente à sombra mais próxima do horário do meio-dia. Que no caso, a opção correta que vocês estão vendo aí com a setinha vermelha, né? É a opção D, que é o número 4. Então, gente, a gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser, com mais uma atividade de ciências, ok? Um abraço.